Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão felizes? Digam amém. 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 Estamos contentes por estarmos aqui mais um ano, já juntarmos todos os nossos anos de ministério, em que no mês de janeiro estamos aqui, já daria 25 meses, 26 meses, né? 26 meses, diríamos que estaríamos pastoreando a igreja aqui uns 2 anos e meio. Esperamos que com 4 anos seja transferido. Então, para dar 4 anos, tem que dar mais uns 14 anos e meio de janeiro estarmos por aqui. Então, vai alcançar, né? Ok. Vai alcançar. Eu estava numa igreja que tinha uns 3, 4 aulas. Tá? Aqui tem hoje 2. Eu fui transferido agora para a igreja da Vila Brasil. Vila Brasil em Londrina. Foi a segunda igreja de Londrina a existir aqui na cidade de Londrina. Londrina é uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Há algum tempo atrás, Londrina era a terceira cidade do sul do país. Primeiro, Porto Alegre, segundo, Curitiba e terceiro, Londrina. Hoje não mais. Hoje, primeiro, Porto Alegre, segundo, Curitiba, terceiro, Joinville, quarto, Londrina. Em população. E alguém diz, não tem Florianópolis. Florianópolis não tem a população de Joinville e nem de Londrina. Londrina tem 7 distritos pastorais. Pelo tamanho da cidade, é uma cidade que deveria ter mais distritos pastorais. E um lugar muito quente, mas um lugar muito bonito, muito bom, uma cidade muito desenvolvida. Nós queremos que os irmãos olhem para o nosso trabalho. Vamos ter 5 igrejas, uma em fase de acabamento, na construção, e outra na planta, para começar a construção. A igreja central nossa está em reforma. Os irmãos estão se reunindo nos fundos da igreja para terminar a reforma. E um novo trabalho, nova perspectiva. Queremos que os irmãos orem em favor do nosso novo desafio. Morei 7 anos em Apucarana. Dos 7 anos, 6 anos fui pastor da igreja central em Apucarana e 1 ano pastor da igreja do Jardim Ponta Grossa em Apucarana. Vejam o que acontece em 7 anos. Durante os 7 anos que passamos por ali, batizamos mais de 300 pessoas. Durante esses 7 anos, mais de 300 pessoas no local. Mas, quando nós chegamos em Apucarana, os nossos filhos, que eram pequenos, o Bizu estava ainda recém iniciando o primeiro grau, o ensino fundamental, na parte de 5ª, 6ª série, como era antigamente. E a dele estava começando o 2º grau. E nós procuramos uma casa, encontramos uma casa que era bem do lado do colégio onde eles estudavam. De maneira que dava para ouvir o sinal da escola quando a gente terminava o culto da manhã e eles saíam para a escola, para o colégio. Qualquer uma escola estrangeira, né? Uma vez um pastor me deu um conselho: se você for morar em alguma cidade que não tem colégio adventista, coloca os seus filhos em colégio da igreja católica, porque eles ainda preservam princípios de comportamento, moralidade, e tem alguns fundamentos ali que ajudam na formação. Deu certinho. Ali em Apucarana foi o lugar também que eu encontrei a minha mãe, né? Depois de 50 anos, sem conhecer a mãe, sem saber onde estava e sem saber quem era, só sabia o nome. Foi naquele lugar que eu
encontrei a minha mãe 50 anos depois. Por isso que o lugar acabou sendo assim, muito especial, né? Muito bom. E foi em Apucarana que eu passei ali 20% do tempo do meu ministério. 20% do tempo do meu ministério. Agradeço a Deus por isso. Aceitamos ali um convite para ir para outro lugar, porque acreditamos que a mudança também é muito bom para você conhecer novas pessoas, novos desafios. Os problemas são os mesmos em todos os lugares. Isso aí você não conta, são os mesmos. Os novos desafios, novas pessoas, novas conversões, novas propostas, propósitos, enfim, são muitos. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre pessoas alegres e motivos de alegria. O pastor e a plataforma que estão aqui à frente, geralmente em todas as igrejas podem contemplar os rostos de quem está na igreja. Algumas congregações me trazem assim preocupações, porque os rostos de quem está na igreja demonstram-se um pouquinho de tristeza, né? Não sei se é porque os sermões sempre são antes do almoço e o pessoal está meio ali preocupado com o almoço, ou se todos estão meio tristes mesmo, se existe tristeza em nosso meio, muita tristeza. Mas eu entendo que na casa de Deus nós devemos ter com aquele rosto, com feição alegre, né? Despreocupado, jovial, apesar da idade, né? E assim, transmitindo, através do nosso olhar, do nosso rosto, do nosso sorriso, transmitindo de que nós estamos muito bem, estamos com uma sensação de bem-estar. Algumas igrejas, eu acho que por causa da circulação, né, do ar, a igreja não está elevada e tal, alguns diáconos esquecem de abrir a janela para dentro, todos os diáconos abriram a janela. Muito bem. Eu já fui pastor de algumas igrejas que alguns irmãos, quando a gente começa a pregar, eles começam a dormir. E tem alguns que dormem feio na igreja. Tem alguns que dormem arregados no olho, assim. De vez em quando dá uma disfarçada para ninguém pensar que está dormindo, né? Então seria assim. Mas eu quero dizer para vocês sobre alguns motivos de alegria e pessoas alegres, para nos ajudar a estarmos alegres. A princípio, o ser humano, ele liga alguma coisa de alegria. O ser humano é assim, quando ele está alegre, ele quer fazer um churrasquinho. Ele fala assim, vamos fazer um churrasquinho. E quer beber cerveja e comer churrasco. Então ele faz assim uma ligação da alegria, comemoração, com comer churrasco e beber cerveja. Mais ou menos isso. Hoje o ser humano tem mais opção. As nossas alegrias geralmente estão ligadas com festa, né? Festa, pizzada, né? E festa em casa, né? E de uma maneira assim. Tá certo. A Bíblia até diz assim, comemos, nos alegramos, não é verdade? Mas a Bíblia diz, toma cuidado, porque alguns dizem assim, comemos e alegramos, porque amanhã morreremos, e sintetizam a alegria só a comer e beber. Seria assim. Apresento-vos algumas razões para sermos alegres, e nela não está as festas, não estão as festas de comer e beber. A primeira delas está em Lucas 19, verso 6. Pega a sua Bíblia, procure. O menino vai se batizar hoje ali, ó. Ele está filho, procurando a Bíblia aí, fala isso. E a menina, cadê a menina? Tá. Então, muito aclarei isso aí. Vamos
vamos ter um rito de batismo hoje, tá certo? Não ver que traz os seus convidados, porque é no batismo que os convidados tomam uma decisão. Uma grande parte deles toma uma decisão no batismo, em algum batismo. Vamos lá. A referência é sobre Zaqueu. Ele desceu a toda a fresta e o recebeu com o quê? Olha aí. Primeiro motivo da alegria é a conversão. Quem é este elemento? Zaqueu. Zaqueu era um homem triste, porque ele vivia praticando suborno. Ele enriqueceu ilicitamente. E aquilo trazia uma tristeza para Zaqueu. Ele certamente tinha uma bonita casa, ele tinha recursos para ter prazeres, viajar e desfrutar de uma vida prazerosa, segundo o conceito de prazer do homem. Comer o que queria, beber o que queria, viajar para onde queria, comprar o que queria. A satisfação da compra é enorme, é muito boa. Porém, era um homem triste, né? Quando deitava pela noite, na sua cama não conseguia dormir, porque no seu coração estava o peso dos pecados que ele praticava. No dia em que Zaqueu planejou ver curiosamente Jesus, ele não sabia o que iria acontecer no seu coração. Em cima de uma árvore, ele mira a Jesus, ele recebe o olhar de Jesus, e ele ouve Jesus dizer: Zaqueu, desce, pois a mim convém pousar em sua casa. E o texto que a gente leu nos diz o motivo de alegria. Ele desceu depressa e recebeu a Jesus com alegria. Queridos, eu disse que batizamos em Apucarana mais de 300 pessoas, eu não contei aqui. Foram mais que os alvos de batismo que a gente conhece. Mas a conversão é uma coisa extraordinária, que traz uma felicidade para a igreja, na verdade. Uma igreja que não se converte ninguém durante um ano todinho é uma igreja triste. Porque o maior motivo de alegria é a conversão do ser humano. Encontrar a Jesus, abraçar a Jesus. O encontro com Jesus traz a perspectiva de uma nova vida, de um recomeço da vida, de uma restauração da vida, da redenção da vida. O encontro com Jesus te traz esperança grandiosa que está além das nossas visões e percepções e além dos nossos sonhos. Por isso que é o motivo de alegria. Segundo motivo de alegria em pessoas alegres, Lucas 1, 47. Lucas 1, 47. O texto diz assim: meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Quem disse isso foi Maria, no canto que ela fez para agradecer a Deus, porque ela estava grávida do Salvador. E olha a oração dela: meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela tinha ciência de que o Salvador estava no seu útero, mas tinha ciência também de que em Deus a salvação dela se completava. Queridos irmãos, amigos que visitam-nos aqui,
a única razão de termos a verdadeira alegria é em Deus. Não existe outra alegria que não seja em Deus. Não é verdade? Você é uma pessoa alegre ou não? Feliz ou não? Pela feição do seu rosto eu posso ver aqui hoje se você está triste ou se você está preocupado ou alegre. Eu estou alegre. Tem algumas razões. As que podem falar, eu vou falar aqui. Né? Uma razão que eu estou alegre. 26 anos de casamento. Amém? Vou fazer esse ano. Outra razão da igreja. Eu tenho uma sogra que é um doce. É uma razão. Nem todos têm, né? Eu tenho. Eu sou alegre por isso. Eu falo para todo mundo. Minha esposa testemunha que eu falo bem da minha sogra por aí. Publicamente. Certo? Muito bom. O ser humano tem aquelas piadas anedotas de sogra, aquilo ali, para mim, não vale, apesar de que são alegres e interessantes algumas delas. Veja só, eu tenho um sogro que completou 80 anos. E eu gostaria de alcançar a idade dele. Se eu pudesse alcançar, seria bom. Se não alcançar, tudo bem. 80 anos não é para qualquer um. Muito bom. Tenho mais motivo de alegria. A minha filha terminou a faculdade esse ano, de 2012. Eu fui na formatura dela e curti muito. Foi um jantar, uma formatura. Foi que privilégio, né? Uma alegria de um pai. Foi muito bom. Fiquei contente. E para ainda melhorar a situação, ela se formou na faculdade e apresentou para o pai, para a mãe, para o namorado. Apresentou para o pai, para a mãe e para o namorado. Foi uma alegria dupla. Eu nunca vi tanta alegria. Porque, na verdade, ela nunca tinha tido namorado, segundo as informações dos nossos noticiários. Então, veja, terminamos o ano bem e alcançamos todas as nossas metas pastorais ou pastorais. Eu alcancei meus alvos de batismo e a minha esposa os seus alvos de matrícula na escola, que foi muito bem. Nós temos motivo de alegria. Você também deve ter as suas, bem particular, iguais às minhas. Na verdade, motivos de repente pequenos, que para alguns nem é motivo, mas para você é tanto. Tão grandes motivos. Posso citar alguns aqui, por exemplo. E algumas vezes eu vim aqui, mas nenhuma delas eu vi a mãe da Denise tão alegre, feliz, disposta, tão assim, envolvida, né? Nossa, que alegria ver a mãe da Denise, né? Na casa de Deus aqui. E eu me lembro que para a apresentação dos netinhos, ela vinha como visitante. E veio em todas elas. Vinha, assistia, se envolvia, participava. Né? E de repente a vinda seria para a apresentação do próximo neto. Mas hoje ela está aqui conosco, alegre, ele participou do pôr do sol junto. Aí eu percebi isso. Muitos de vocês têm motivo de alegria. Maria tinha um motivo de alegria. Que motivo grande, enorme. O Salvador nosso estava no seu útero, desenvolvendo. E ela sentia-se agraciada. É um motivo muito grande de alegria. Vamos dar mais um motivo de alegria? Em 2 Coríntios, o capítulo 6, o verso 10. Nós temos aqui alguns fundamentos da alegria nesse verso. Sempre o quê? Alegre, vem um hino, né, que nós temos no hinário. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo o quê? Tudo. E o verso, capítulo 7, o verso 16.
complementa esta ideia. Alegram-me, porque em tudo posso confiar em vós. Veja quantas verdades. Esta é a alegria de um servo, de alguém que trabalha muito, muito, muito. De alguém que de repente ganha pouco, que dizem pobres, mas enriquecidos, demonstrando que nem sempre a alegria verdadeira está relacionada a ter muito dinheiro. Eu conheço pessoas que recebem todo mês um saláriozinho. Um salário. Este salário do governo, auxílio. E são pessoas felizes, felizes, felizes. Eu gosto de ir na casa dessas pessoas porque me sinto bem e porque sou contagiado com aquela felicidade. E conheço pessoas riquíssimas que têm muito dinheiro. E eu não sinto a mesma alegria ao estar naquela casa, porque não há essa transmissão. Se houvesse, eu sentiria também. Veja, a Bíblia diz que eu posso ser muito alegre e riquíssimo em alegria, mesmo que haja limitações financeiras, mesmo que eu seja um servo, mesmo que eu não seja patrão, seja um empregado menos qualificado, aí eu posso ser alegre, feliz e contagiar com a felicidade. Mesmo que ele não tenha nada, eu digo, mesmo que eu não tenha casa para morar, muita roupa para vestir, móveis, que não tenha recursos, mesmo assim eu posso ser uma pessoa muito alegre, muito e muito alegre mesmo. Lucas, ainda capítulo 15, verso 1. Lucas capítulo 15, verso 5, temos um bom motivo para a alegria. Depois da sua conversão, eu julgo esse ser o maior motivo de alegria para os cristãos. Veja só, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de quê? Júbilo ou alegria. Quem que é esse que achou e achou o quê? Bom, é o bom pastor, que deu falta de uma ovelha que se perdeu e saiu procurar a ovelha que deu falta. Saiu gritar, ou saiu gritando o nome da ovelha, nos caminhos, nos valados, nos lugares distantes, até que ouve o balido. E ele sai, pega a ovelha ferida, sangrando, toma em seus braços, coloca no seu ombro e sai feliz e contente. Sabe que esse motivo de alegria, eu diria que são as pessoas que ganham almas para Jesus. Quem aqui trouxe alguém para Jesus no ano de 2012? Quem der, vamos ver. Quem trouxe alguém para Jesus em 2012? Aí. É ou não é um motivo de alegria? É uma satisfação inigualável, né? Você vê o poder de Deus se manifestou na sua pregação. Você vê que o poder de Deus, através da sua pregação, transformou outra pessoa. Um motivo de alegria. Como que é? 5 pessoas de uma vez. É um motivo de alegria, né? Muito alegria, muita alegria. Eu pastorei o distrito de Apucarana 6 anos. O pastor presidente do ano passado, ele disse assim: eu sei que você é acostumado a ser pastor de uma igreja maior, mas pelo motivo de que a sua esposa está na escola aí, a gente queria que ela ficasse aí na escola. Você não pastoreia o distrito de Apucarana, vai ser um distrito bem pequeno, veja não. A igreja maior tem 80, 90 membros.
E as outras igrejas, na minha cabeça eu contava que todas elas tivessem 15 cada uma, para não me preocupar. Uma tinha mais, as outras não davam mais 15. E eu fui ser pastor num distrito bem pequeno, que não dava 200 membros. Bem menor do que uma igreja só que eu tinha. E eles estavam preocupados se eu, como pastor, ia para lá um pouco chateado, um pouco triste, porque eles estavam saindo de uma igreja grande, uma igreja pequena, desafios, cidades pequenas, coisas assim pequenas. Eu quero dizer para vocês que eu tive um ano de 2012 que foi um dos melhores anos pastoral da minha vida. E muito mais pelas pessoas que se batizaram do que pelo tamanho de igreja, de distrito ou de coisas assim. Eu estava pregando às vezes para 15 pessoas, 14, 13, alguns cultos 5 pessoas. E na minha cabeça como se eu estivesse pregando para 200, 300. Fundamos uma nova congregação numa cidade chamada Mauá da Serra. De Apucarana a Mauá da Serra, 50 quilômetros, era muito perigosa, com muitos caminhões, sem pontos de ultrapassagem, que dá assim, para você ver, muitas pessoas ultrapassando assim, de uma maneira irresponsável. Mas eu ia para esses lugares com muita alegria. Chegar lá para encontrar as ovelhas perdidas e para trazê-las para o redil do Senhor Jesus era um motivo de alegria muito grande. Muito grande. Ainda Lucas, capítulo 15, verso 32, você pode acompanhar. Vejamos ali. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Queridos irmãos, se a igreja trazer alguém para Cristo é muito boa, a igreja é um pai em ver o filho voltando para os braços do Senhor é muito grande. É muito grande. Ficamos alegres quando o filho volta, porque tem muitos pais que à noite, antes de dormir, dormem tão tristes porque os filhos estão longe de Deus, não é verdade? Saíram da igreja, saíram do caminho de Deus, estão tão longe. E os pais ficam tristes. Os pais preocupam, pastor, olha para meu filho, quero tanto que meu filho volte. Pastor, eu faço uma visita lá para o meu filho, queria que meu filho voltasse, que a minha filha voltasse. Alguns pais ficam pensando o seguinte: poxa, era tão bom quando estavam todos juntos na igreja, nos filhos. Uma vez um senhor de idade me procura e diz assim: pastor, como era bom quando os meus filhos estavam todos na igreja. Nós pegávamos uma carroça e à noite, no meio da escuridão, no caminho do sítio até a cidade, nós íamos cantando o hino naquela carroça. Chegávamos na igreja todos alegres, felizes. Depois voltávamos. Aquele caminho parece que não era tão longo. E hoje parte de meus filhos estão longe da igreja. A alegria do pai em ver o rebatismo do filho, ver o filho voltando. Essa aqui é a história do filho pródigo. O pai disse: alegremos, porque o nosso filho estava perdido, foi encontrado. Estava morto e viveu. Alegria, alegria. A volta do filho. Quero fazer alguma pergunta aqui. Algumas perguntas. Primeiro, vamos duas. Quem tem filhos que estão fora da igreja, você quer que o filho volte? Quero dizer, Deus quer devolver esta alegria para você. Amém? Amém. E Ele vai fazer isso porque Deus é justo, compassivo e misericordioso. Pergunto: quem aqui é um filho querido e voltou? Estava fora e voltou? Levanta a mão. Quem é?
Ok, alguns filhos que eram queridos estavam, saíram, mas voltaram. Que Deus abençoe e que a nossa alegria seja completa. Eu dirijo-me aqui aos meus filhos, dizendo o seguinte: eu não sonho os meus filhos longe da igreja de nome de Deus. Eu não sonho. Se isso acontecesse, seria uma tristeza muito grande para mim. Muito. Mas eu tenho certeza que para todos aqueles que têm seus filhos que estão fora, Deus olha essa tua tristeza e irá trazê-los em momento oportuno. Caminhando para o fim, mais 2 versos, Salmos 32, verso 1 e verso 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. Salmos 32, 1 e 2. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que o pecado é perdoado. A senhora White, no livro Caminho a Cristo, diz assim, que não existe um fardo de tristeza tão grande que o homem pode levar, tão mais pesado que o seu próprio pecado. O trabalho não é tão pesado. As frustrações aqui da vida, da terra, coisas que não dão certo, não são tão pesadas. O que de mais pesado o homem leva é o seu pecado, a sua transgressão. E a gente observa, quando os seres humanos, quando os filhos de Deus estão felizes no caminho de Deus, contentes, cumprindo a palavra, a vontade de Deus, estão fazendo aquilo que Deus quer que façam, estão felizes, alegres, são contagiantes, trabalham, participam, se envolvem. E de repente começam a ficarem tristes, né? Ficarem meio no canto, não querem mais participar, não querem frequentar. E muitos nós sabemos que é o pecado, o peso do pecado que está naquele coração, naquela alma. E graças a Deus, fazendo aqui um motivo de alegria tão grande que é o pecado perdoado, a iniquidade perdoada. Daí você tem paz, essa alegria devolvida, tudo está bem, tudo está ótimo. É por isso que Deus aconselha que diariamente você deve fazer acerto de contas com Ele, para que não haja um acúmulo tão grande de pecados, de transgressões menores, ao ponto de que você acumule também com isso tristezas. E você daí não tem mais a alegria da salvação, da redenção, nem esperança, nem mais nada disso. Vamos para o texto final, Filipenses 1:18. Se você fosse escolher o livro mais alegre da Bíblia, qual você escolheria? Não sei. O meu é Filipenses. Porque nele tem conselhos e conselhos de alegria. Talvez não pelo que esteja escrito, e sim pelo contexto. Qual é o contexto? Paulo estava preso, estava para sair uma sentença de morte sobre ele, seria ele decapitado como foi em Roma. E todo esse contexto era um prato cheio para nós encontrarmos em Paulo um homem revoltado contra a igreja, contra os apóstolos, revoltado contra tudo e contra todos. Talvez um daqueles homens que você já conheceu, né? Que fica o tempo todo falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fundei isso, fundei aquilo, e agora estou aqui, ó.
talvez seja isso. Encontrei um pastor uma vez que disse assim: eu visitei o ex-tesoureiro da associação. Isso porque ele não era mais tesoureiro, agora estava doente, com Parkinson. Estava na sua casa em um bairro de uma grande cidade. E um pastor sentiu vontade de visitar o ex-tesoureiro. Foi lá naquele bairro, naquela casa, e conversou com o ex-tesoureiro. E o ex-tesoureiro desabafou com o pastor. E ele disse assim: olha, e ainda me lembro quando na porta do meu escritório, na minha sala, se faziam filas de pessoas e pastores para conversar comigo. E hoje eu estou aqui, sozinho e abandonado. Sozinho e abandonado. Era esse o contexto de Paulo. Sozinho, numa prisão domiciliar, pronto para receber a sentença de morte. Mas Paulo era muito feliz. Veja só o verso 18, diz assim: todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, por verdade, também com isso me regozijo. Sim, e sempre me regozijarei. Paulo, na cabeça dele, não tinha nenhuma ideia de que ia ter uma interrupção na alegria dele, que a verdadeira alegria é Cristo Jesus. Iria ter a morte, iria ter o fim da vida, tudo isso ali. Ele não era saudosista, né? Eu sou um pouco saudosista, é perigoso ter saudosista, né? Ele não era saudosista. Cada um ficou aqui chorando, né? Pelos que ele passou, os lugares que ele fez, a igreja que ele fundou e tudo, e agora não, enfim. Ele estava alegre porque o evangelho conseguiu pregar, tudo estava evoluindo, né? Verso 17 diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu estou sendo oferecido por libação e sacrifício, mas estou alegre, estou feliz, muito feliz. Eu termino aqui compartilhando uma frase que eu li no livro essa semana. Um artigo escrito por um pastor chamado Daniel Hans. Ele conta a história de uma mãe que perdeu um filho. E ele ouviu esta mãe fazendo uma oração que lhe impressionou muito. E ele então disse qual foi a oração desta mãe. A oração foi a seguinte: Senhor, ensina-nos a rir-nos novamente, mas não nos deixa esquecer que um dia choramos. Que Deus abençoe a vossa alegria, seja ela toda em Deus. Que você seja alegre porque é salvo, porque se converteu. Que você seja alegre, muito mais do que isso, porque você trouxe alguém para Jesus, porque você tem motivos para somar de alegria, porque o teu pecado é perdoado, porque ainda que você tenha que administrar momentos de tristeza, de doença, enfermidade, mortes, perdas de bens materiais, a tua maior riqueza você nunca vai perder: Jesus Cristo, o teu Salvador.